Quais são seus nomes e como vocês conheceram Arnaldo Albuquerque? Conhece? Meu nome é Fabrício Castro, sou curador e dono do Sebo Literário, do meu amigo Bruno Bacon. Eu conheci Arnaldo Buquerque através de uma grande amizade que eu tenho aqui com o Bruno, né? A respeito, a gente começa a mexer a questão dos sebos aqui em Teresina. Aí eu fiquei sabendo através de um amigo em comum que ele tinha um acervo bem legal para me mostrar. Aí foi quando ele. Foi daí que eu comecei a conhecer Arnaldo Buquerque. Aí por volta de 2018, 2019, a gente começou essa amizade e foi daí que eu comecei a descobrir quem era o grande Arnaldo Albuquerque. Me chamo Bruno Baker, sou sobrinho e curador e dono do Sebo Literário, curador do Acervo Arnaldo Albuquerque. Desde os 3 anos de idade, o Arnaldete sempre ficou pairando ali nas suas transgressões artísticas e também em loucura familiar. E esse desenvolver intelectual com ele foi uma coisa muito legal, porque ele apresentou para mim também muita coisa de cultura popular, rock and roll, entre outras cositas mais. Na opinião de vocês, por que Arnaldo Albuquerque é importante para a cultura do Piauí? Cara, que é um cara que fez muito por Teresina e eu acho que Teresina tem que conhecer Arnaldo, entendeu? Eu acho que é porque ele é um pouco falado aqui em Teresina, né? Pela grandeza que ele fez aqui, pelo que ele realizou nos anos 70, 80 e as parcerias que ele teve, né? Então eu acho que ele é uma figura bastante interessante para galera estudar, né? Uma figura singular da contracultura piauiense. Ele tem a mesma importância que o Torquato Neto. Só que Torquato Neto ele é vampirizado. O Arnaldo Albuquerque é pela espiral do silêncio. Mas o Arnaldo foi um cara altamente experimental, tanto nos campos da fotografia, das artes plásticas, desenho animado, né? Então, essa dimensão simbólica da representação cultural de Arnaldo Albuquerque, ela tem que manter o vigor. E você falou sobre algumas coisas que o Arnaldo fez. Fala sobre, enfim, ele fez o quê? Eu sei, cinema e tal, mas qual tipo de ele fez o quê? Qual tipos de artes ele fez? Ele foi um dos primeiros a fazer a introdução de um conceito de arte na época inovador chamado happening. Ele convidava alguns amigos, né? E tirava a moldura do rosto. E aí convidava alguns espectadores ali na frente Serafim. Aí eram convidados a criar aquele experimento sensorial, qual propunha a Lígia Clark também. E aí, a pessoa andava, pegava, palpava e era convidada a quebrar. Ou seja, para uma cidade que ainda tinha uma caretice tamanha, uma pessoa pegar no meio da Frei Serafim, criar todo um panorama em que também causa o espanto, o Arnaldo fez isso. Causar espanto numa cidade que às vezes ficava vivendo numa inércia. Por exemplo, também tem a história que ele também foi um dos fundadores e colaboradores do Grama, o A Hora Fatal, o Estado Interessante, também um dos introdutores também da própria linha de pesquisa em torno do patrimônio histórico de Teresina. Pouco se fala sobre isso. Ele também fez algumas catalogações. Ele também escreveu a respeito de cinema novo, história do cinema em Teresina, que também deve ser contado, né? Ele também foi produtor cultural, produziu um dos primeiros shows aqui em Teresina chamado Wood Brood, lá na churrascaria Beira Rio, em meados de 1973. Então, assim, o Teresina como uma paisagem inútil, mas a criação artística como uma vanguarda. E ele, juntamente com o Galvão, do Valino, Haroldo Barradas, Marcos Igreja também. Qual o pessoal não fala nem do Marcos Igreja também, né? Complicado. E ele também era amigo do Arnaldo. Então o Arnaldo tinha essa proposta artística, cara. Tem algo para dizer também?
Acho que o Bruno já falou um Não. bocado. E ele também foi o pioneiro também do Salão de Humor, né, cara? Ah. Também, que é também um salão também importante pro Piauí também, ele foi um dos colaboradores. E outras coisitas mais que o Arnaldo fez, né? Folguedos, né? Ele também colaborou com desenhos folguedos, ele também fazia Sim. desenhos croquis para o pessoal do Folguedo. Então tinha uma realidade artística muito ativa nos anos 70, 80, com altos e baixos, porque a arte tem essa coisa de também te dar, mas ao mesmo tempo também te tirar. E quando tira, fica um negócio complicado. Qual era a relação de Arnaldo com o cinema em Super 8? Tudo, eu acho que tem tudo a ver artes plásticas, cinema, principalmente cinema, porque quando ele foi embora do Rio, perdão, Teresina, ele foi para o Rio de Janeiro e foi morar com o resto da família lá. E a tia Nati, irmã dele, levava ele para assistir filmes, por exemplo, a Nelson Pereira dos Santos, também o início do cinema novo. Ele também falava, ele falava assim, mas não com muita propriedade para mim, mas era que assistiu os filmes do Davi Neves também. De cinema internacional, eu gostava muito de Alain Resnais, também Orson Welles, eu gostava muito dele. E cinema para Arnaldo era tudo, porque até então o Papai Venâncio construiu réplicas de maquininhas em que desenhava e você pegava uma manivela e colocava uma luz numa caixa de sapato e criava esse tipo de animação rudimentar, mas necessária. Porque a imagem, a palavra, o signo, a semântica, o Arnaldo Buquerque conseguia compor isso com o cinema. E o cinema nacional, através também da composição do Glauber Rocha, o Paulo César Saracen, Luiz Otávio Pimentel, também tinha um outro lado do Woody Grude, né? Apesar das técnicas formais do cinema, mas ele também gostava de se contrapor, né? O contrapor também disse, não, do it yourself, faça você mesmo. E ele tinha essa proposta, que é interessante também. E a importância também dele trazer, né, um cenário Super 8 para Teresina, num cenário difícil de fazer o Super 8, né? Junto com os caras, né, naquela época, era uma coisa bem interessante, que eu acho que no cenário que eles estavam, né, aqui no Piauí. Que ele acho que não era tão enciclopedista assim em cinema, né? Isso. Mas ele é um cara muito mais intuitivo. Por isso que eu creio que ele deu certo com esses amigos dele aqui. Porque ele também fez também fazia storyboards, onde o próprio Adão e Eva do Paraíso ao Consumo fotografou o Terror da Vermelha e tal. E eu vejo que o Super 8 foi uma extensão ocular da arte dele, né? Que ele usava aquilo ali como uma arma cultural, a guerrilha semântica, né? E, e ele também foi um dos introdutores também na questão do Super 8 de fazer festival, né? Porque apesar que Teresina também nos anos 70 a galera metia a cara, né? Metia a cara, fazia, assim, ninguém vai ficar esperando e tal. Então, vamos armar aqui um Super 8, reunir uma galera, vamos comprar uma cerveja, vamos fumar um baseado e vamos produzir. É isso que tem que ter essa constância, né? E com o tempo foi se perdendo, mas há sempre uma retomada, né? Conte-nos sobre o trabalho que vocês estão realizando para preservar a obra de Arnaldo. Vou fazer o resumo do resumo ele também, que é muita coisa. O acervo Arnaldo Buquerque, que é constituído por fotografias, jornais, desenhos inéditos e outros compilados. A família não sabia o que ia fazer, então começou a fazer um despacho lá, jogar as coisas fora mesmo, porque a casa iria ser alugada, né? O tal do triunfo capitalista. Aí, da noite anterior, Arnaldo Buquerque veio um sonho para mim, né? Eu achei que fosse até um pouco de bravata, mas aí o dia acordou assim bem nublado e tal. Aí quando eu chego na porta ali de casa, eu saio, aí vejo um amontoado de lixo ali na porta da casa dele. Quando eu fui ver lá, o material dele estava jogado lá, jornais. Eu falei, não, pô, isso aqui também faz parte da minha vida. Isso foi lá para lá 2 anos depois da morte dele. Aí comecei a levar lá para casa, aí depois chegaram só, parece que vão alugar aí. E aí vão jogar as revistas fora, senão as revistas não podem, o que isso aqui é minha vida. Eu vou levar para mim.
Aí, ah, pode levar, ninguém vai querer mesmo. Isso tem que ser contado. E essa que é a história. Aí peguei uma porrada de material lá. Aí, dentre eles, estava lá também os Super 8, né? Que iam ser jogados fora também. E, e esse acervo ele levei lá para casa. Quando veio a história das redes sociais, aí comecei a criar um planejamento assim, por exemplo, vou lá na Federal entrar em contato com o pessoal para poder falar do acervo e tal, aquela coisa toda. Aí foi quando houve um certo boom a respeito da digitalização através dos papéis manteigas do Carcará, Pega, Mata e Come, realizado pela Neila, lá na UFP. E aí comecei a perceber que as próprias redes sociais poderiam também dar um acesso de dinâmica maior, entendeu? E aí foi quando o Fabrício começou a constituir uma outra ideia com revistas, livros, as plásticas e com a ideia do sebo. Aí talvez agora, que eu falei pra caralho. Pois é, porque aqui em Teresina a gente tem uma questão assim que o próprio teresinense gosta de jogar seus artistas fora, né? Aí com o resgate desse acervo, cara, que é um acervo bastante importante para a cultura piauiense, a gente vem lutando, né, com essa digitalização, com essas parcerias com o Cine Limite, né, com essas amostras que a gente faz aqui também no Sebo Literário, trazendo esse resgate da cultura, né? Porque, tipo, como eu tô aqui no Sebo, né? E eu recebo muito feedback hoje em dia de jovens que nem sabia quem era Arnaldo. Agora estão falando de vampirações, de Carcará, Pega e Mata e Come. Então isso é importante para a própria formação de novos artistas aqui em Teresina. Então eu acho que esse resgate do acervo trouxe mais fogo para essa nova geração, né? De fazer o Super 8 como eles faziam, né? No underground mesmo, com películas de 8 minutos. E hoje a gente tem um celular que a gente pode fazer nossos próprios filmes. E trazer esse resgate, né? Importante para a cultura piauiense. E o mais de tudo é que quando houve todo esse processo de a gente, por exemplo, o próprio Luiz Felipe, né? Pai, eu queria chamar vocês dois para ir lá no Unidade Escolar Dom Severino, né? E nós, juntamente com o Luiz Felipe, a professora, o que a gente havia falado da proposta que a Cine Limite tinha de criar um novo panorama crítico em torno do cinema brasileiro através do Super 8. E eles se entusiasmaram lá e a gente falamos do projeto de vocês. E todo mundo ficou assim impactado, até o próprio pessoal lá do IFP também, quando viram, ficaram assim embasbacados, porque até então não se falava de uma possibilidade de existência de desenhos animados aqui no Piauí, né? Antigos, por exemplo, antes dos anos 90, 80, por aí. E a Cine Limite ela veio justamente num ponto-chave para a digitalização desse acervo, porque nós também começamos a ver o Arnaldo Albuquerque com um outro olhar, fora do olhar do desenho animado, mas um olhar semântico sobre a cidade, sobre o Parnaíba, sobre o terrir, né, que é o terror para rir, que ele também tinha essa própria influência do Ivan, e as próprias escolas, a própria UFP também, eles também pegaram esse impacto em torno dessa nova cinemática em torno dos filmes de Arnaldo, né? Sim. Eu acho que isso tem que ser falado e registrado. Fale sobre o filme Um Sonho Americano, de 1973. Cara, eu acho que o filme foi o que tirou mais graça das pessoas, né? Da mostra. E é isso que eu achei interessante dessa nova roupagem, porque como o filme ele era algo também inédito para nós, né? Pela descoberta do Cine Limite, isso também nos surpreendeu, né? De ver os vampiros aqui em Teresina e tal, atacando a galera, uma coisa toda animada, a gente viu a galera sorrir, né? Então é algo bem interessante, novo pra gente também, né? Por isso que essa é a importância da digitalização, do resgate, porque veio também um filme, o filme do Carnaval, né? Que Carnaval também. pela curadoria da película, né?
nós conseguimos ver que o filme ele é de 79, né? 79. Isso também foi um espanto pra gente, tipo, pô, carnaval e tal. E é algo interessante pra gente, entendeu? Agora o. Bom, qualquer coisa. Não, Ah. falando do sonho americano. O Sonho Americano é um filme. O que seria um sonho? O que seria palpável? O que seria beber? Coca-Cola? Seria beber o sangue? Eu acho que ele criou essas quebras de narrativa, para que o próprio espectador também possa também criar uma imersão dentro da própria magia do cinema, né? Sim. Porque eu acho que ele fazia aquela proposta do Humberto Eco, a obra em aberto. O Arnaldo, esse filme, ele trata também do sorrir, do rir, contra isso de rir, né? Através do bebê sanguinolesco, da violência, né? Porque apesar desse filme ter uma, entre aspas, uma violência, eu acho que o, o Mergulho, ele é muito mais violento, cara. O Mergulho, eu acho esse filme, porque eu acho que é a questão mais psicológica, né? O Sonho Americano, ele tem uma, entre aspas, uma violência espectral por conta do vampiro, por beber uma Coca-Cola, que a Coca-Cola vai ser um símbolo do capitalismo nefando, e aí o ser humano vai consumir aquilo, aí o consumismo desenfreado, e cria toda uma técnica narrativa e ao mesmo tempo desconstrói, né? Isso que é legal também no filme, que deixa uma obra em aberto também, né? E essa proposta da parada de cinema foi muito legal, apesar de que o Arnaldo é, merecia uma postura maior, de ser mais lembrado lá, de ser mais comentado, que foi mais comentado por você, William, mas eu acho que as outras pessoas deveriam ter comentado muito mais, porque se é um sonho americano, Arnaldo Buquerque, ele deveria ter sido mais comentado ali, o Arnaldo, entendeu? Porque também ele é uma pessoa tão importante quanto os outros cineastas que estavam ali envolvidos. Qual era a relação de Arnaldo com a cultura popular, especialmente com a cultura pop dos Estados Unidos? Amor à arte, né? Amor à arte, referência cultural, porque até então, referência de estilogravura, dos seus desenhos, das suas películas, ah, ele via os boizinhos, né, que rondavam ali no barrocão, Bumba Meu Boi. Então, isso desde criança ele já compunha a, toda a jogada, né, e como é que o boi fazia aquilo ali. O próprio Barrocão também era um celeiro de pessoas que também produziam cultura popular, né? Que o Arnaldo também era de uma família que se constituía de pessoas que consumiam muita cultura popular. E isso, para a cultura americana, melhor ainda, porque o papai Venâncio, que é o pai dele, que era dono de uma gráfica, dava muitas revistas para ele, e ele eu vejo que ao mesmo tempo tem essa fina ironia, galante ao mesmo tempo, é uma postura também enriquecedora, né? Por exemplo, quando ele faz o ha 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 lá do Capitão América, eu acho que ele também está tirando um sarro com as pessoas também que estão vendo isso aí também. Só, eu posso me transformar tanto num Carcará como no Capitão América. Vai depender da ótica do colonizado ou do colonizador. Aí uma das cenas mais doidas assim é quando tem lá o feto e aí tem o comendo, a águia comendo. Aí cria toda uma nova simbologia. Mas essa simbologia é vista como eu vejo como um renascimento, né? Porque infelizmente ainda tem pessoas assim que ficam dizendo aí que o Arnaldo ele era anti-americano. Pelo contrário, ele amava a cultura americana e amava o popular, a cultura popular, porque eles são a base da sua história com a sua produção, né? Principalmente quando ele vai tratar de vampiro, porque ele também era um cara que era um noctívago, mas ele gostava de ficar muito mais na sua, mas ele gostava muito da noite. Mas ele tinha aquela coisa do vampiro, né? Não do vampiro social, mas um vampiro com um sentido de alegoria, né? De transformação.
E os filmes dele perpassam muito isso, né? O popularesco, o gauche, a, a picardia, o amor, a sacanagem, o politicamente incorreto. Tem algo para complementar? Acho que não. Eu também acho que era a influência dele também com os quadrinhos que o Papai Nosso dava pra ele e tal. Acho que tinha toda essa mesclagem, né? Dele fazer uma nova linguagem, né? É. Brincar com uma nova linguagem, daqui mesclando as duas culturas. Quem são as pessoas que participam do filme Um Sonho Americano? Pois é, aí é que a gente tem que ver uma coisa. Não é que se tinha um grupo, era uma galera, a universidade colocou um grupo Grama e tal. É como o Galvão falou, eram pessoas que tinham uma pretensão artística, não de holofote, essas coisas, mas era de fazer algo, sei lá, vamos juntar uma galera e fazer, porque eu acho que isso a gente pode ficar vendo de vez em Fica quando. legal. Pode ficar Era mais legal. ou menos Era isso. mais ou menos isso. E ele, no caso, por exemplo, a Lídia Noronha, ela também foi uma pessoa que colaborou muito ao lado do Arnaldo. Também acho que tem Milton, é o Milton Farias, se eu não me engano. Não sei se tem um Chico Pereira também. Mas eram pessoas que também colaboravam, porque quando o Arnaldo quebrou a perna, também ele gravava, mas só que era o seguinte, a perna dele é quebrada aqui, e ele gravava o Super 8, tem até uma foto dele, né, com uma cor de espelho aqui que ele raspava, e aí ele gravava assim, ó, porque o bicho também era grandão, entendeu? Mas tinha pessoas que auxiliavam sim, com certeza. A tia Lídia, acho que o Chico Pereira. Agora, o Milton, parece que tem até um argumento dele num desses filmes aí, que acho que não é o Vampirações, não, é o Mergulho, se eu não me engano. Acho que deve ser. É um argumento. Aí eu posso estar equivocado e tal, mas aí o erro é para ser incluso aí no vídeo. E essas pessoas eram pessoas que eram amigas, que tinham pretensões de fazer arte, eu acredito nisso, né? De atingir pessoas que pudessem gostar. Vamos fazer uma projeção aqui. Eu acho que foram pessoas que merecem ser resgatadas e tal, entendeu? Uma colaboração. Porque houve um núcleo de pessoas que foram embora daqui de Teresina e foram embora para o Rio. Por isso que a gente pôde ver nos filmes, né? E eles faziam aquilo ali com o maior gosto, né? Amizade a serviço de algo que posteriormente as pessoas. Que eu adoro esses filmes. Às vezes, mas o filme é bobinho e tal. Não, pô, eu não acho que o filme seja bobo. É porque a época permitiu que se gravasse daquela maneira, mas muitas pessoas poderiam até achar que é, não seriam filmes assim que uma pretensão hollywoodiana. Não, pelo contrário, coisa mais caseira mesmo. Que a proposta do Super 8 é essa, uma coisa mais caseira. Justamente. Quais eram as perspectivas políticas de Arnaldo? Ele era anarquista. Ele era anarquista, mas assim, se algum político pagasse ele para fazer, ele fazia, porque ele queria tomar a cachaçinha dele e fumar baseado. Mas tomar partido político, não, não. Ele nunca Usava o tomou, sistema não. contra o sistema. Mas aí o pior que aconteceu por ele usar o sistema contra o sistema, que o próprio sistema começou a aniquilar, ó, questão da sistemática até em torno da espiral do silêncio em torno de Arnaldo. Porque a gente faz o resgate, mas a gente também precisa que outras pessoas também que são amigos do Arnaldo também precisam de divulgar o Arnaldo, entendeu? Deixar essa coisa de achar a questão de política, não. Ele era um anarquista fissurado na arte. E a arte era isso mesmo, era quebra de dogmas, né? Porque eu nunca vi ele tomando partido, não. Ele odiava político. Não num ódio hidrofóbico, mas é porque ele falava assim pra mim, é a mesma merda, então, mas me pagando, eu vou fazer um desenho. Ele trabalhou para algumas pessoas nos anos 80 e tal, mas ele tinha vários amigos petistas, sim. Tinha vários amigos petistas e bolsonaristas também. E sem dúvida ele trata questões políticas muito nos quadrinhos, né? E até nos filmes, tipo, eles são políticos, né? O Carcará, né? O Carcará pega mata e come é um ato erógeno. Eu acredito que o Carcará é um ato erógeno em torno da
da política cultural que se instalava na época, né? Por conta dessa própria guerrilha cultural, Escola de Frankfurt, o Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Super 8, não, todas essas narrativas criavam um núcleo de criação, né? E essa proposta de política não partidária, que era uma forma mesmo de lutar contra um sistema que também não é que ele dizia que o sistema o oprimia, mas é porque também ele era um suicidado pela sociedade. Fale sobre a amizade entre Arnaldo e Torquato Neto. A Arnaldo era muito amigo do Torquato, Luiz Otávio Pimentel também. E quando o Torquato veio a Teresina, já no início dos anos 70, quando ele voltou do pós-alto exílio, ele via que tinha uma galera que foram, acho que o Durvalino, o Edmar foram procurar para uma entrevista num jornal, e o Torquato praticamente se apaixonou por essa galera. E ele até, num desses escritos, até falou: o Arnaldo faz maior parte das câmeras, eu acho que é o do Terror da Vermelha. E eu creio que a relação do Torquato com o Arnaldo era uma amizade sadia, uma amizade assim de respeito mútuo, e que mexeu muito com a cabeça do Arnaldo, porque eu acredito que depois da morte do Torquato, assim, o Tio Arnaldo também, às vezes ele chegava para mim, a gente bebendo e conversando, e ele se emocionava, né? O Torquato era uma pessoa doce, mas era um grande filho da puta, que falava assim, né? E o Torquato, quando veio para cá e viu que teria essa proposta e tal, de fazer o filme com essa galera, ele topou. E tem até uma clássica foto, que eu acho que é uma das fotos mais bonitas que eu acho do Torquato, que é o Torquato com o cabelo todo tosado, e o Tio Arnaldo tirou uma foto dele lá no Meduna. Também o clássico Adão e Eva do Paraíso do Consumo, que a galera fez em menos de 2 meses, né? Porque quando ele veio pro Meduna, aí fizeram. Aí quando o Torquato foi suicidado pela sociedade, é, aí esse grupo ele ainda manteve um foco forte, mas aí depois começou a se dispersar. Mas o Torquato tinha uma chama de Stravinsky no Arnaldo. O Arnaldo amava Torquato Neto, o Torquato Neto acreditava nele. Não tenho como falar com mais propriedade, porque quem pode falar com mais propriedade são os outros amigos aí, tipo o Galvão, o Durvalino. Mas assim, pelo que eu sinto, assim, artisticamente eu percebo isso, amor e respeito, amizade. Ele falava Falava do Torquato, falava com muito amor e muito respeito. Fale sobre o impacto e a influência de Arnaldo na Mostra Cinema Marginal Piauiense. Coração Materno. Coração Coração Materno. Materno ele aparece, né? Muito doido esse filme também, porque ontem o, eu me emocionei, lógico, mas assim, o que mais com o filme ah, eu me emocionei mais com o Coração Materno do que o filme do Arnaldo. Porque ter visto o Arnaldo, porque eu já tinha visto, né, também, mas o Coração Materno, quando eu vi, eu fiquei assim, pô, porque tanto pela trilha sonora, que esses filmes também eles mexem, a trilha sonora ela mexe muito comigo. E, e ao vê-lo, a imagem totalmente bem limpinha, tá? Aí o cara caminhando naquele jeito que ele caminhava. Ele gostava de usar também as costeletas e tal, aquela coisa toda. Ele, o Pereira e o Edmar, na praça, Rio Branco. Então foi uma coisa assim que eu fiquei, pô, cara, maravilhoso. Maravilhoso ver isso, entendeu? Muito. que a importância, né, do grupo lá, porque às vezes o Arnaldo era o câmera e às vezes ele era o ator, Uhum. ele participava, Participava, dava ideias, tá? dava ideias e tal. Isso é muito legal, porque não era competitividade, era amizade. E a galera fazia esses filmes mesmo sem aquela pretensão, né? Como o Galvão falava.
Mas a posteriori, o público viu, só, esses filmes são legais, porque criam uma legitimidade historiográfica para a cidade, né? Pessoas que contribuíram, isso é muito legal. E aí a gente tem esse respeito cultural, né? Por quem pode também trazer essa alegria, essa desenvoltura, que foi feito nesses anos tão complicados em Teresina naquela época. Um Tipo, catalisador, né? Um catalisador. Eu acredito que ele além, as pessoas às vezes dizem assim, sem Noronha não éramos nada, mas eu creio que também o Arnaldo poderia ser categorizado desse jeito. É uma questão de aglutinação, não é pedantismo ou coisas do tipo, mas é porque ele realmente tem o seu valor histórico, ele tem a sua amplitude nos mais variados, semioticamente falando, fotografia, né? A, a própria ficha técnica de filmagem, o cara estava lá porque o cinema fazia parte da sua didática, do seu processo crítico e criativo. E aí sempre as pessoas convidavam, porque ele também tinha essa questão da intuitividade. Ele não era um cara livresco de, eu vou ser, vamos supor, como um Harry Smith, ou então um Kenneth Anger, os caras serão os caras um baita de uns estudiosos e tal. E ele também era influenciado pelo Kenneth Anger. Mas é um cara intuitivo. Por exemplo, tem uma parte lá do filme que, na questão do sol, aí ele tinha dado a ideia lá do plano da sombra para não dar muita luz para gravação e tal. Entendeu? Uns pequenos detalhes que fizeram diferença nesse filme Adão e Eva. E a própria. Para mim, uma cena que eu gosto de assistir essa cena porque essa cena ela me choca, por mais pueril que seja. Que é a morte do Torquato lá, que ele tá lá filmando. E o Edmar tá lá, matando ele lá na Praça do Liceu. Eu acho aquela cena da morte do Torquato uma cena que me choca. Eu gosto muito dessa cena. Arnaldo Albuquerque é diretor de fotografia de muitos filmes da Mostra Cinema Marginal Piauiense. Fale sobre o seu trabalho como diretor de fotografia. Eu gostei da tua pergunta, que é algo novo. Acho que é necessário se discutir sobre isso. Mas eu posso falar em termos intuitivos, em termos técnicos não tem como. Porque Mas bem que a gente já chamou assim, né? No acervo dele, tipo, revistas de fotografias. ele também tinha E eu isso. acho que como naquele tempo a galera tava lá no experimental, eu acho que ele buscava em fontes, né, cara? Mas a gente vê que ele tem uma técnica diferente, a gente vê que ele tem uma linguagem ali que é só dele, né? Tipo na hora na hora que tu falou, né, no filme Perdido, que ele botou a tela, né, pra fazer o sombreamento, Sombreamento. pra dar um efeito diferente, entendeu? Então ele fazia essas experimentações, né? Tipo aquela questão dele parar o filme, mudar a pessoa, A tal, posição. que era a maneira como eles tinham para fazer o filme, né? E outra Com esses coisa. E efeitos. outra coisa também que tu falou aí, que aí vai diretamente por ele, na questão do terror da vermelha. Sim. Dos letreiros lá. Porque aqui, Dos letreiros, aqui, ou ali, aí Uma forma de né? entrar também no filme, né? Uma forma de linguagem. Ele criava esses panoramas assim, que como a gente vê que a linguagem de cinema também se incorpora, se interpenetra também na fotografia, porque ele era um fotógrafo peculiar. Eu acho que essa é uma palavra que não é que define, mas é um arranjo que se dá na potência dele, criadora, né? Isso também dele fazer os quadrinhos, né? Mas também acho que era isso. Utilizava essa técnica pro Super 8. Por que os filmes da Mostra Cinema Marginal Piauiense são importantes para o cinema brasileiro e para a cultura do Piauí? Cara, esses filmes são bastante importantes para trazer um resgate de Teresina, né? Porque Teresina, ela tá uma cidade destruída, mano. A galera não dá atenção pros patrimônios. E Arnaldo eu acho que ele já se ligava nisso, né, mano? E ele começou a gravar. Então isso é importante para a história do Piauí e também para o cinema do Brasil, né? Porque quando a gente vê as animações do Arnaldo,
É uma animação bastante interessante, numa linguagem bem suja e mesclando vários elementos, né, pô? Que chegam numa linguagem bacana. Tipo, quando você vê o Carcarapegue você se surpreende, né? Pô, o Capitão América sendo. Pra mim, o Capitão América é o vilão tal, daquela história toda de dele sair com a boca ainda cheia de sangue do nordestino, que é assim que eu acho que eu vejo, né? E aí a gente vê essa linguagem muito interessante em cima da mente do Arnaldo e para a cultura do Brasil, né? Naquele momento com o Super 8, né? E a mostra, ela veio com um sopro de ar fresco. Sim. Porque quando a gente resolveu ir lá na Federal, aí eu havia até falado, perguntei, Fabrício, eu não tô querendo ir. Não tô querendo ir, porque vai ficar muito difícil eu pegar esse material e levar para a Federal. Mas se meu vizinho tiver a moto, aí, não, pô, dá certo. Aí a parceria deu certo. Assim, quando a gente chegou lá, a gente viu que não era brincadeira, ou basófia, era uma coisa séria. Não que a gente duvidasse do trabalho de vocês, mas é porque ia ficar muito ruim eu ir sozinho e tal, aquela coisa toda. E, e quando começou, por exemplo, a história lá da divulgação dos filmes lá no Brooklyn, depois em Amsterdã, eu falei, cara, isso aqui é que nem ganhar na loteria. Então, isso aí pra mim é que nem ganhar na loteria. Os filmes do Arnaldo, pela possibilidade que vocês proporcionaram. E a gente tem esse agradecimento a vocês por vocês terem também acreditado na potência criadora do cinema piauiense. E essa mostra ela veio justamente para dizer assim, Teresina, nós estamos aqui. A gente quer que vocês nos consumam, nos amem ou nos odeiem, mas a gente está aqui para mostrar. E a mostra justamente ela colocou, além dessa simbologia de cinema marginal, porque às vezes fica esse rótulo. Eu gosto desse rótulo, cara. Eu gosto das coisas à margem da margem. Então é assim mesmo, viva cinema marginal piauiense. Ah, e que aconteça mais amostras de cinema marginal piauiense, porque a Cine Limite tem essa proposta de curadoria, essa proposta da tecnicidade, que de pessoas entusiastas como a gente gosta, né? Agora tem pessoas que, por exemplo, no evento lá que vocês deram as aulas, tem gente, foi muito maçante, tal, aquela coisa. Não, mas é necessário que também seja prolixo, porque é muita informação, é muita tecnologia. Então, essa amostra, ela entrou para a história. Eu vejo que ela entrou para a história do cinema piauiense. Há pessoas que acham que não, mas eu acho que sim, porque é um trabalho sério, um trabalho digno. E até falava, quando a gente ia fazer conceder entrevista nas, nas redes aí de televisão e da rádio, a gente falava assim, olha, vem coisa grande pro cinema piauiense, vem aí, pá, 2025 veio com essa coisa ótima aí pra gente. É que é só o começo. É,